Dentro desse panorama super complexo, eu queria conversar um pouquinho sobre marcas, que você passa muito tempo monitorando, cobrindo o papel de marcas, como as marcas estão se comunicando hoje, e tá tudo muito rápido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre dois pontos que eu vejo acontecendo agora em questão de marca. Eu representei marcas grandes também, eu entendo essa parte de comunicação, como é delicada e como isso está se transformando. Eu queria trazer dois pontos para a gente discutir, que eu quero muito ouvir a sua visão. Primeiro, a questão das marcas abraçando causas sociais e posicionamentos políticos. Para mim, isso é muito novo e muito complexo. Isso aconteceu, está acontecendo com algumas marcas, tomando posicionamento mesmo. Eu sou a favor disso, sou contra disso. Eu tenho dúvidas sobre isso, pensando como marca, como instituição, se a marca precisa entrar nesse leque. Eu queria muito ouvir a sua visão. E o segundo, a questão de influenciadores. Porque a rede social veio, arrematou tudo e junto com ela criou um subproduto que são esses influenciadores que estão cada vez mais poderosos. Muito poderosos. A gente dá o exemplo do Nobru, que ele tem mais seguidores que o Corinthians, que é uma instituição de 100 anos. Então, e isso é uma tendência. E ele é um jovem de nem 20 anos, se eu não me engano. Eu queria que você falasse um pouquinho como as agências estão lidando com essas coisas e como as marcas estão lidando com essas coisas. Primeira coisa, você acha que as marcas precisam se posicionar politicamente? Eu acho que esse é um detalhe que eu não vejo debate, eu não vejo as pessoas falando disso. Essa discussão, primeiro que assim, aliás, várias das discussões que a gente tem sobre marcas e comunicação, elas não são novas, mas elas vão ganhando elementos, né? Elas vão ganhando contextos, assim. Uhum. Esses dias eu estava preparando uma aula de marketing digital e eu estava falando sobre os 4 P's do Kotler, né, a base do marketing, Sim. e estava falando dos 5 C's que estão relacionados a conteúdo, contexto, conversão, outros elementos. Mas vou falar aqui um pouquinho do contexto. A discussão sobre posicionamento, ela não é nova, mas ela ganhou mais visibilidade pelo multiplataforma. Se você olhar antigamente, as marcas tinham... quais eram os espaços para que as marcas se comunicassem? Eram os meios tradicionais, era uma TV, era um jornal, era uma revista. E aí você ganha... E a conversa das marcas, ela era muito transacional, entre aspas, né? Era a publicidade. Sim. As marcas, o diálogo, ele estava baseado nessa relação. Compra, compra, compra. Uma campanha publicitária, a gôndola do mercado... era sobre os produtos, era até uma fase de educar as pessoas sobre o produto. Como que eu uso como usar o caldo mágico, tal. Esse era o contexto. Aí o que acontece? Você começa a ter várias plataformas. O mercado da comunicação vai evoluindo. As marcas vão ganhando autonomia de comunicação. Você tem a sua rede social, agora você fala diretamente, você vai pulverizando, as marcas começam a dialogar agora. Não é mais um contato um para um, é um diálogo. E quando vem o diálogo, você começa a expor vários elementos que constituem uma marca. E a gente chega até agora. Uma marca ela é composta de vários elementos. É o contexto que ela está inserida, é a história dela. Não é só sobre o produto ou serviço, é sobre o propósito. Perfeito. Qual que é a essência dessa marca? Qual é a verdade? Assim como acontece com você e comigo, qual que é o seu propósito de vida? Com a sua razão de existir. Às vezes parece que essa conversa ela fica no vazio porque é muito aberto, mas se você for olhar hoje, isso tem relação direta com vendas, tem relação direta com posicionamento. Então, assim, eu diria para você, eu não responderia para você que eu concordo que marcas devem se posicionar politicamente ou não. Eu não responderia essa pergunta, eu não quero ficar em cima do muro, mas eu responderia assim: as marcas precisam se posicionar sobre as suas verdades. Perfeito. Então, assim, vamos pegar o contexto que a gente está vivendo agora, em que a política, né, a gente está vivendo um momento de um governo absolutamente mais do que reacionário, um governo que põe em risco uma série de valores e de avanços. Quando a gente fala de diversidade, por exemplo, se a sua marca está pautada na diversidade, tem isso como propósito e comunica isso, trabalha com entidades, com organizações, e um governo ataca isso, assim, o que fazer?
Perfeito. Você não vai se posicionar, você vai ficar em cima do muro, né? Eu estou trazendo um elemento da política para um caso como diversidade. Então, assim, só que é o seguinte, se posicionar sobre tem um retorno, né? As marcas estão mais expostas. E se posicionar tem um retorno. Se a sua marca não é verdade, se a sua marca não faz o que está dizendo, Isso. ela vai estar descoberta. Sabe por que Então, esse ponto, desculpa te interromper, eu acho fundamental, porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo de diversidade. Diversidade é algo tão forte e tão complexo, porque diversidade não é só, por exemplo, você ter pessoas de etnias diferentes numa propaganda. Diversidade é muito mais que isso. Diversidade é, por exemplo, existem muitas empresas que contratam profissionais de uma única universidade. vamos pegar um exemplo. Eu vou me colocar como exemplo, Aham. Thiago. Na minha certidão eu estou como pardo, então logo para o IBGE eu estou no grupo de negros, porque eu sou pardo, mas a minha pele é mais clara, eu sou periférico, nasci e moro na periferia, nunca vivi o que uma pessoa negra de pele retinta vive em Sim. relação ao racismo, Sim. mas vivo numa periferia. Vamos pegar o exemplo da diversidade racial, vamos falar. Tá. Todas as marcas, todas não, né? As marcas entraram nessa conversa, trouxeram para suas campanhas famílias, pessoas, beleza. E aí o que você falou? Se essa mudança for apenas na comunicação, for apenas na sua campanha linda, isso é muito vazio, isso esvai pelos dedos como areia. Porque aí você tem que olhar para o seu processo interno, né? O que você falou, quando você constrói uma campanha publicitária, você tem produtores, você tem uma série de parceiros que estão ali. Quem está dirigindo uma campanha que tem protagonistas negros é uma pessoa negra? São tantos detalhes, Thiago, até o tom de pele versus a iluminação, a maquiagem, o estereótipo de uma família. A gente já teve casos assim, marcas que colocaram famílias negras em posições de estereotipadas. Assim, a família negra não é única. A família negra, tem a família negra de Manaus, de Osasco. Então, assim, de novo, voltando ao ponto do posicionamento. Então, é se posicionar, mas o seu posicionamento te leva para olhar tudo. Com quem você se Perfeito. relaciona, quem são os seus fornecedores, quem são os seus parceiros e, primeiramente, quais são as pessoas que você contrata. Que é o que você falou. A gente viveu por muito tempo com homens brancos, héteros, tomando decisões e levando os seus pontos de vista. Isso não cabe mais hoje. E aí não é só sobre posicionamento, é sobre negócios também. Se você tem, de novo vou voltar para o meu caso, se você tem um periférico na sua equipe, sei lá, você é um aplicativo de delivery, não importa o produto, às vezes a grande parte dos seus consumidores é da periferia. Se você não tem uma pessoa periférica, assim, qual o sentido? Então, olha como essa conversa é complexa, olha como ela leva para outros Complexa elementos. pra caramba. Então, assim, não é sobre se posicionar ou não, mas é sobre se posicionar baseado na sua verdade. Perfeito. A opção, e aí é uma outra coisa, só para terminar esse ponto, para falar dos influenciadores. A decisão também de não se posicionar, ela por si já é uma posição. Isso é muito louco. É verdade. Isso é muito louco. Então, o momento, a relação que as pessoas têm hoje com as marcas, ela se tornou muito rica, de muitas oportunidades de negócios, porque as marcas falam diretamente com as pessoas, mas ela trouxe muitos desafios. Mas desafios para o bem, porque a gente está aqui falando sobre isso, esse assunto não está resolvido, esse assunto precisa ser resolvido e com isso a gente evolui.